Olá, pessoal. Bom dia. Tô vendo que as pessoas começaram a entrar aí. Nós vamos dar só um tempinho aí para todo mundo começar a entrar e a gente já começa o nosso bate-papo, tá? Tô vendo aí, enquanto eu não começo, queria agradecer a participação aí de todo mundo que tá entrando. Eu tô vendo aí Bruna Paula, Marina, Regiane Costa, Andressa, Cláudia Alves. Muito obrigada aí pela participação de vocês, por estarem entrando aí. Eu agradeço muito. Rodrigo, Gabriel, Andréia, Silva, todo mundo participando aí da nossa live. Vou só aguardar os comandos aqui, ver se o Dr. Robert tá ok. Ele me dando o comando aqui e a gente já começa. Antes disso, eu vou começar a falar então com vocês. Eu tava com tanta saudade do Mário Pena Conecta, né? Quem acompanha a gente sempre aí, sabe que nós ficamos alguns meses aí sem estar aqui, mas agora a gente está de volta e nós vamos começar a retomar esse bate-papo nosso mensal, que é tão legal, a gente compartilha tanta coisa boa, né, entre os pacientes, colaboradores, as pessoas que têm dúvida, que estão em tratamento. Então, esse é o espaço. Hoje nós estamos no mês de junho, o mês é um mês de prevenção e do alerta para a leucemia. E é um assunto que poucas pessoas, é um assunto que muita gente não sabe muito sobre a doença, né? E é justamente que a gente está aqui hoje para falar sobre isso, para tirar suas dúvidas. E eu quero a participação de todo mundo, quero todo mundo aqui que eu estou vendo já, que está entrando, para entrar e fazer as perguntas, mandar, a gente vai responder agora ao vivo. Nós vamos conversar com o Dr. Robert Emídio, ele é hematologista aqui do Instituto Mário Pena, e vai falar sobre a leucemia hoje pra gente. Então, eu tô vendo que tem muita gente entrando, então eu quero que todo mundo mande pergunta, participe, comente o que a gente estiver falando. Na hora que o Dr. Robert estiver falando, se tiver alguma dúvida, não deixa de fazer aqui, ó, escreve aqui nas considerações embaixo que eu vou ler e a gente vai responder tudo ao vivo. Eu vou chamar aqui o Dr. Robert, mas antes disso eu só queria dar um recadinho, aquele que eu sempre faço para você que está aí, que nos acompanha, né? O Instituto Mário Pena, ele é uma instituição filantrópica e nós vivemos de doação. Então, se você puder ajudar com qualquer quantia, qualquer valor, é só entrar em contato com ou os nossos atendentes pelo 0800 039 1441 ou também pelo nosso site. Você pode fazer a sua doação de forma muito segura. Lá no cantinho direito, no alto, tem um Doe Agora. Doutor Robert já está aí, eu já te chamo, doutor Robert. E aí você faz a sua doação de forma segura e da forma que você quiser. Lá tem várias opções para que você faça a sua doação. Então, os nossos pacientes agradecem e a gente conta aí com você. Como eu falei, Dr. Robert já está aí a postos. Nós vamos falar hoje sobre a leucemia, né, Dr. Robert? Mas antes de passar, da gente começar a falar, eu queria que o Dr. Robert se apresentasse para você que está aí nos assistindo. Boa tarde, bom dia. Eu tenho o costume de falar, porque o Mário Pena Conecta é sempre à tarde, Dr. Robert, perdão. Mas, primeiramente, eu queria agradecer a sua participação, de ter aceito o nosso convite de participar aqui desse bate-papo tão importante, né? E falar de um assunto mais importante ainda, que é a leucemia. Então, eu queria agradecer muito a sua participação por estar aqui para conversar com os nossos pacientes, com quem nos acompanha nas redes sociais, os nossos colaboradores. E eu queria agora passar a palavra para você se apresentar para quem está aí nos assistindo. Bom dia, meu nome é Robert, eu sou médico hematologista aqui no Instituto Mário Pena, sou responsável pelos ambulatórios de leucemias crônicas e leucemias agudas aqui, trabalho às terças e quintas, sou formado pela Federal de Ouro Preto, fiz clínica na Irmandade do Hospital Nossa Senhora das Dores, lá em Ponte Nova, e fiz hematologia aqui no Instituto Mário Pena, terminei em 2019, e logo entrei para a equipe de médicos assistentes, ajudando aqui tanto nos pacientes, no tratamento dos pacientes internados e dos pacientes ambulatoriais, e na preceptoria da residência médica de hematologia daqui do Instituto. Legal, doutor Robert. Aí, ó, pessoal, estamos conversando com uma pessoa super especialista, né, do assunto aí. Então, eu quero a participação. Estou vendo muita gente entrando, acena aí pra gente, mande
A gente está aqui para responder e tirar todas as dúvidas. E tô vendo aí, Renatinha, eu vou dando um oi aí à medida que as pessoas forem entrando, viu? Gisele, Renatinha, Demétrio entrando. Agradecer mais uma vez. Obrigada aí, ó. Os coraçõezinhos começaram, doutor Robert. Então, isso é um bom sinal aí para a gente, para o nosso assunto. Eu estava falando, doutor Robert, eu comecei a falar e a gente divulgou também nas nossas redes sociais que esse é um mês de conscientização da leucemia e é uma doença que muitas pessoas ou elas não sabem ou conhecem muito pouco sobre ela, né? E às vezes também tem muito mito, muita coisa que a gente vai esclarecer aqui agora. Então, a primeira pergunta, para a gente dar início a esse nosso bate-papo, eu queria que você explicasse para quem está aí o que é a leucemia. A leucemia o termo leucemia vem do grego, né? Significa sangue branco. Então, é uma hiperproliferação dos glóbulos brancos, que no geralzão, né? No mais simplista, no termo mais simplista, é a nossa imunidade. Então, na verdade, ela vem do termo que se a gente deixa o sangue de uma pessoa com leucemia paradinho, ele vai se diferenciar, ele vai decantar as células vermelhas e fica uma parte branca muito grande, principalmente nas leucemias que têm grandes proliferações. Então, por isso, sangue branco, porque quando a gente deixa o sangue paradinho, ele vai ficar mais branco. Existem vários tipos de leucemias, né? Então, a gente vai tratar delas, o diagnóstico delas, de acordo com aquele tipo. A gente tem duas grandes divisões. A gente tem as leucemias... Isso eu ia te pedir mesmo para falar. Pergunta aqui, eu tô com uma listinha de quando a gente anunciou a live, doutor Robert, várias pessoas perguntaram sobre isso. Ah, mas existe mais de um tipo de leucemia. Eu falei, calma aí que o doutor Robert é a pessoa certa para explicar. Vamos falar agora então disso? Quais são os tipos de leucemia para que as pessoas entendam? Sim. Como eu disse, a leucemia ela tem duas grandes divisões. A divisão de aguda e crônica e a divisão de linfóide e mieloide. Né? Existem outros tipos de leucemias um pouquinho mais raras, como a leucemia de células plasmáticas, que vem do mieloma múltiplo, mas que são bem mais raras. Os grandes tipos de leucemia se dividem em 4. São as leucemias mieloide aguda, mieloide crônica, linfóide aguda e linfóide crônica. Para a gente entender essa divisão, a gente tem que lembrar da onde que o sangue vem. Nossa fábrica do sangue é o tutano do osso, né? Então, que nem boi, galinha tem aquele tutano dentro do ossinho, a gente também tem e é ali que o sangue é produzido. Então, primariamente, a gente produz células que vão amadurecendo. Então, as células mais jovens são as células que a gente chama de blastos, são células muito jovens que, na teoria, ficam só dentro da medula óssea. Quando a gente tem proliferação dessas células mais jovens, a gente chama de leucemia aguda. E quando a gente tem uma proliferação das células mais maduras, a gente chama de leucemias crônicas. Então, essa é a nossa primeira divisão. Quando a gente tem uma outra divisão de linfóide e mieloide, mieloide vem do termo medula mesmo. Então, são células que deveriam estar na medula. Né? E de linfóide vem de linfa, que são um tipo específico de célula que chama linfócito, que vai produzir os nossos anticorpos e, na verdade, ele se amadurece, né, nos gânglios, então nos linfonodos, que a gente tem, todo mundo tem, mas quando a gente tem a doença leucemia linfática ou linfocítica crônica, eles podem aumentar. Existem também alguns outros tipos de doenças, por exemplo, os linfomas, que também se desenvolvem nos gânglios. Então, a diferença entre linfoma e leucemia é que linfoma seria nos gânglios e a leucemia seria no sangue. Então, ótimo aí. Atenção, hein? Quem perguntou, foram muitas perguntas sobre isso. Então, atenção aí que o Dr. Robert explicou isso agora. Agora, uma outra dúvida, doutor. Existe algum tipo de sintoma ou sinal de alerta que a gente precisa ter e que dá indício que pode ser leucemia ou não ela é silenciosa? A leucemia ela pode acontecer das duas apresentações. Ela pode ser silenciosa e a gente identificar ela num tipo de hemograma que a gente faz ou para o periódico ou por algum outro tipo de sintoma que a gente está desenvolvendo.
essa leucemia pode ser principalmente aquelas crônicas, né, de células maduras, que não dá muito sintoma, ou uma leucemia aguda que vai dar muito sintoma, tá? Geralmente sintomas relacionados à diminuição da produção do sangue. Então o sangue ele é dividido em 3 séries principais: as células vermelhas, que vai levar o oxigênio para os nossos tecidos, as células brancas, né, nossa imunidade, dividida aí em células de neutrófilos, que são os mieloides, né, ou os linfócitos, são os linfóides, e as plaquetas. Pouca gente sabe o que é plaqueta. Plaqueta é como se fosse um adesivo. Ela serve para colar aonde a gente machucou. Então, ela vai iniciar o coágulo. Então, a plaqueta, quando ela está baixa, a gente sangra um pouquinho mais. Então, toda vez que a gente tem algum sintoma relacionado à diminuição da produção do sangue, tem alguma coisa de errado lá na nossa fábrica do sangue, a gente vai ter sintoma. A gente pode ter cansaço por falta de hemoglobina, a gente pode ter facilidade de infecção por causa da diminuição das células brancas, nossa proteção, ou mais sangramento por causa da nossa diminuição da plaqueta. Então, esses são os principais sintomas que a gente pode pensar em leucemia. E se a gente está com esses sintomas, eu preciso me desesperar? Não. Geralmente a gente vai procurar um atendimento médico e o hemograma completo, que é um dos exames mais simples, ele já vai nos dar indícios de que a gente deve pensar ou não em leucemia. Eu li, doutor, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu li também algumas coisas falando sobre outros tipos de sintomas. Vamos supor, eu li falando sobre manchas no corpo, algumas manchas roxas. Eu li também sobre nódulos nas axilas em outras partes. Existe isso também? O que acontece? Toda vez que a gente tem manchas arroxeadas, quer dizer que a gente sangrou naquele pedacinho, né? Então, a falta de plaqueta, mesmo que a gente não tenha esterilização de sangramento, o fato de a gente ter as manchas roxas é um indício de que ali teve algum sangramento contido pela pele. Então, ali é um dos sintomas, por exemplo, de plaqueta baixa. Em relação aos gânglios, como eu disse, algumas leucemias são de células crônicas, ou mesmo as blásticas. Explicado, então. Elas vão aumentar os gânglios e os linfonodos, né? Tá, e tem como que a gente faz para ter... Mas outra coisa que é importante também, como eu disse, eu sou leiga, eu estou aqui para explicar e eu estou no papel de quem está aí nos assistindo, que não sabe muita coisa da doença. Mas também para as pessoas também não se desesperarem, porque às vezes a gente esbarra, né? Bate o braço em algum lugar e fica roxo e tudo. Então, para já não bater também um braço, acontecer um roxo ou um outro aqui, e já, olha, eu desespero, eu estou com leucemia. Pelo que eu vi, isso é só em casos mais corriqueiros. Isso começa a acontecer com mais frequência, né? Essas manchas no corpo. O hematologista, ele se preocupa daquelas manchas em que a gente não tem tanto contato. Por exemplo, eu sou extremamente desastrado. Eu também. Eu vou bater a canela no sofá, na cadeira, vou bater meu braço na minha mesa. Então, ali são roxos esperados por trauma. E que a gente já sabe o porquê que aconteceu. Eu, pelo menos, eu já sei, porque eu te bater o braço aqui em algum lugar, eu fico roxa porque eu bato em qualquer lugar. Mas a gente já sabe a causa. O negócio é ficar com mancha sem nada. Exatamente. E principalmente no tronco. Tronco a gente protege com braço, com perna. Então, começou a aparecer roxo ou no tórax, no abdômen, nas costas, são coisas que a gente não bate muito, né? Sim. A gente bate mais extremidades. Então, aí a gente começa a preocupar. E de tamanho também. São roxos muito grandes, maiores que uma mão fechada. Então, a gente... Isso é interessante, isso eu não sabia. Os roxos da leucemia são geralmente maiores mesmo. Não é aquele pontinho de contato da quina da mesa. Joia. Outra coisa agora. E o diagnóstico, como que ele é feito? O diagnóstico ele pode ser suspeitado principalmente até em hemograma. Às vezes a gente tem um número mágico que se chegou a ele através de muitos estudos, né, que são os 20% de blastos. Toda vez que eu tenho mais do que 20% dessa célula que deveria estar só na medula circulando, eu já tenho um diagnóstico de leucemia aguda. Para cada tipo a gente vai ter um diagnóstico diferente. Para as agudas a gente vai precisar de fazer a punção da medula óssea, que é um procedimento que a gente pode fazer até mesmo no consultório. A gente faz com anestesia local, igual a do dentista, e igual
vista mesmo, incomoda. Não é uma função que a gente faz que é indolor, que você Porém não sente nada. necessária. É nessa área, exatamente. Uhum. A gente vai lá dentro da medula óssea e conta, o hematologista conta no microscópio mesmo, então é um procedimento que está na mão do hematologista, e vai ver a quantidade de células suspeitas na medula, né? Então a gente vai contando 500 células e a gente vai ver a proporção, que existe uma proporção normal e uma proporção alterada. Quando a gente tem a alterada, a gente vai suspeitar desse diagnóstico de leucemia aguda, ou dependendo da proliferação lá de dentro também das células mais maduras, de suspeitar de leucemia crônica. Além disso, a gente tem outros exames, por exemplo, imunofenotipagem, que colhe ao mesmo tempo do mielograma, né? Que consegue delimitar para mim, com certeza, essa é uma célula mieloide ou essa célula é uma célula linfóide. Além disso, a gente tem alguns outros exames mais específicos, como cariótipo de medula, FISH, biologia molecular, que ajuda o hematologista a saber o tipo certo para a gente tratar certo e o risco daquela doença. Eu vou indicar um tratamento mais intensivo, com transplante de medula óssea, ou não, só a quimioterapia já é o suficiente. Essa parte que eu ia entrar até agora, que também é muito importante a gente falar da parte de tratamento, né, doutor Robert? O Sim, tratamento, porque cada caso é um caso. E exato. aí E a precisa ser gente não trata a doença, né? Então, às vezes, isso. o tratamento que serve para algum é muito tóxico para outro. Sim. Então, a gente vai avaliar o paciente. E a gente pode falar nesses tratamentos, a gente está falando aí, eu posso falar em quimioterapia, radioterapia, o que mais aí que a gente pode falar em tratamento? Nas 4 principais leucemias, as leucemias agudas, a gente precisa de um tratamento mais intensivo, porque é uma doença mais agressiva. Então, a gente vai estar falando ali de quimioterapia de alta intensidade, com alguns efeitos colaterais importantes, náuseas, vômitos, queda do cabelo, né? Então, nas agudas, sempre quimioterapia. Para aquelas agudas de pacientes um pouco mais idosos, às vezes a gente faz uma terapia que a gente não vai conseguir fazer a cura do paciente, não vai ser curativo, mas vai ser de controle de sintoma para uma qualidade de vida boa, para o paciente viver a vida de um jeito mais normal possível, né? Para aqueles pacientes de leucemia linfoblástica, às vezes a gente precisa lançar a mão da radioterapia também, a gente fazer uma contenção do tratamento, por exemplo, a nível de sistema nervoso central. Às vezes a leucemia, por estar no corpo todo, no sangue todo, ela infiltra o sistema nervoso central, cérebro, né? Então a gente precisa de fazer algumas terapêuticas específicas. Não é para todo mundo, mas é possível que a gente precise. E o transplante, ele vai estar transplante de medula óssea, que nesse caso tem que ser de doador para paciente, né, um alogênico. E a gente pode fazer para aqueles pacientes com leucemia de alto risco de recidivar. O que é uma recidiva? É a gente tratar a leucemia ir embora e ela voltar posteriormente. Então, aqueles de alto risco, eles vão precisar de uma terapia um pouco mais forte. Por exemplo, o transplante. Isso vale para as leucemias agudas. As leucemias crônicas são diferentes. Por exemplo, leucemia mieloide crônica, que é o meu ambulatório principal, digamos assim, a gente usa uma quimioterapia específica que surgiu no final do início dos anos 2000, que chama inibidor de tirosina quinase. Então, as pacientes de leucemia mieloide crônica que tinham uma sobrevida muito curta, a partir da descoberta desses inibidores de tirosina quinase, por exemplo, imatinib, dasatinib, nilotinib, que começam a ser uma terapia oral, um comprimido, cronificaram. Então, aqueles pacientes que tinham uma sobrevida muito curta passaram a viver igual uma pessoa que não tem nada. Um comprimido, doutor Robert? Um Esse comprimido. mesmo? Um comprimido. Um comprimido por dia depois do almoço, a gente mantém esse paciente em controle da leucemia mieloide crônica por um bom tempo. Às vezes até por uma sobrevida equivalente a de uma pessoa que não tem nada. Olha, É o que a gente interessante. cronificou a doença, né? Então, a pressão alta, por exemplo, a gente não tem cura, a gente tem controle. Leucemia mieloide crônica, a gente não tem cura, mas a gente tem controle com Isso é comprimidos também. importante falar. Eu Exatamente. não sabia. É interessante, muito interessante isso.
E outra doença que é muito comum também é a leucemia linfocítica crônica, que muitas vezes a gente não precisa de tratar. A gente convive com a doença sem ter sintomas, sem ter nada, só com um linfócito um pouco maior do que 5.000. Às vezes o paciente assusta, que ele fica com 100, 200 mil de global, e mesmo assim a gente não indica tratamento, porque a célula é tão pequenininha, tão madurinha, que a gente consegue conviver sem precisar de tratar. Então, a gente reserva o tratamento desses pacientes para aqueles que têm sintomas, para aqueles que têm um linfonodo comprimindo alguma estrutura no corpo, né? Então, a gente vai individualizar o tratamento nesses casos, né? A gente não trata a doença, a gente trata o paciente. Isso é importante, doutor Robert, porque até nesses meus estudos aí, né? Porque eu sou jornalista, eu não sou médica, mas a gente, assim, para conversar ainda mais sobre esse assunto, a gente dá uma estudada. Tem muita coisa que a gente só escuta falar mesmo. E o que muita gente não sabe, todo mundo quando fala leucemia já pensa direto no transplante, né? E olha Sim. aí tudo que você acabou de explicar para a gente, falando em tratamentos que são, às vezes é um comprimido e às vezes é só um controle mesmo, não tem nada nem que faça, é só um acompanhamento médico. Então é importante, muito, muito importante para você que está aí nos assistindo, principalmente se você for um paciente, atenção, sabe? E é importante a gente propagar essas informações para conscientizar mesmo as pessoas de que a leucemia ela não é só o transplante, né? Existem outras formas e cada caso é um caso. Então, vamos encarar, vamos olhar, vamos procurar e vamos cuidar, vamos tratar, que é o melhor, né? Exato. Aqui, doutor, no Instituto Mário Pena, a gente faz o tratamento de todas os tipos de leucemia? A gente faz o tratamento de todos os tipos de leucemias, até as mais raras, né? A gente tem leucemias mielomonocíticas crônicas, que é uma raridade. A gente tem leucemia de células plasmáticas, outra raridade. A gente consegue fazer quimioterapia, radioterapia. O transplante de medula halogênico a gente não faz ainda. Mas estamos com projetos. A gente está com projetos de implantar aqui mais para frente. E qual que a gente faz aqui? Porque, para quem não sabe, a gente também faz transplantes anuais e muito bem sucedidos, porque a nossa equipe, olha aí, doutor Robert mostrando a expertise dele, né, o conhecimento. A nossa equipe é formada por profissionais renomados, a gente está apto, muito bem preparado para isso. E a gente faz várias cirurgias anuais, né, doutor Robert? Aí eu vou te corrigir um pouquinho. O transplante não é uma cirurgia. Ah, bom. Então ele vai lá. não é uma cirurgia. O transplante que a gente faz aqui é o transplante de medula óssea autólogo, desculpa. E o como autólogo que ele é? Me explica então. Do paciente para ele mesmo. Então a gente faz, principalmente para os linfomas e mielomas, né? Então a gente faz uma coleta da medula do paciente, a gente congela essa medula, faz uma quimioterapia mais forte para matar todo o resto da doença, né? A gente mata inclusive as células boas, a quimioterapia é burra, né? Eu brinco com os meus pacientes, ela mata as células ruins, mas infelizmente mata as boas também. Então a gente mata toda a medula e volta com a medula do paciente para aquele paciente. É um procedimento que é feito a nível de sangue periférico, ou seja, a coleta de medula pode ser feita com uma máquina similar à da hemodiálise, que vai filtrar as células do transplante, né, e guardar numa bolsinha, e depois para a gente voltar para o paciente, a gente injeta como se fosse uma hemotransfusão. Então, o paciente vai receber como se ele estivesse recebendo um sangue, um concentrado de hemácias. Ah, muito interessante. Obrigada aí pela explicação e pela correção. E quem mais aí? Eu acho que tem outras pessoas também que pensavam como eu aí. Mas não precisa de colher diretamente da medula, né? Algumas pessoas, por exemplo, eu sou doador de medula óssea. Eu doei minha medula em 2020. Eu não tenho veias boas. Então, eu não consegui entrar na máquina de aférese. Então, eu não consegui coletar como a maioria das pessoas coleta. Eu tive que ir para o bloco e aspirar diretamente na medula como se fosse um mielograma. Então, a gente vai sugando, né, a medula de pouquinho em pouquinho. Na minha coleta foi 1,2 litros de medula, que é congelada e vai para o paciente que eu doei para ele. No meu caso, foi lá para o Acre.
Que legal, que interessante. Eu estou cadastrada, por exemplo, no banco, né? Que a gente faz aquele cadastro para ser um doador, caso achem alguém compatível. E Sim, é importante também essa conscientização das pessoas, né? isso. É Porque a muito gente pode importante. ajudar. A Pode gente pode falar. ajudar uma pessoa que está precisando, né? Para algumas pessoas, eles têm essa opção essa escolha do transplante como uma última alternativa, né? Uhum. Que a gente deposita no transplante as maiores esperanças de cura, né? Então, para aquela pessoa, ela vê aquela doação como um caso de vida indo para ela, né? Então, é muito importante. E hoje é Sim. super simples da gente fazer o cadastro. É, no- Eu, por é, exemplo, por onde que a gente faz? Vamos aproveitar que a gente está falando disso? hoje, o Hemominas é o nosso órgão aqui de Minas que Uhum. faz o cadastro, né? Então, para todo mundo que quer ser voluntário de medula óssea, ele precisa ir no Hemominas. Na hora da coleta, ele coleta um EDTA, que é aquele tubinho de tampa roxa que a gente faz hemograma, né? Então, Sim, não eu pode já fui e falo para nada. todo mundo. Gente, não dói É nada, não é sangue, nada, é rápido. é sangue. Aí, esse teste, ele vai um teste específico que chama HLA, né? E você entra para o banco de doadores mundial. Se alguém achar alguém que precise de uma medula compatível com você, eu demorei 12 anos de cadastro até que precisaram da minha medula. Então, eu sou cadastrado desde os 18 anos, quando eu tinha 30 Que anos, eles me ligaram. legal. Você quer continuar doando? Eu podia desistir a qualquer momento, mas como Sim, eu já era hematologista, a gente já fica empolgado, né? Então eu com falei, não, quero certeza. doar, a gente faz os novos exames, a gente faz sorologias para ver se a gente pode doar mesmo, né? É, e é tudo voluntário, tudo custeado pelo INCA aqui no Brasil, né? Então, Uhum. você vai fazer os exames todos pelo SUS. Se você precisar coletar a medula em outra cidade, transporte, hospedagem, tudo pago, né? Então a gente tem todas o auxílio para o doador voluntário doar. Isso é muito importante. Vamos falar, estão perguntando assim, o transplante é garantido? Eu acho que. Vou deixar para você responder. Tá, o transplante é garantido. Garantido em que sentido? Se todo mundo que transplanta tem cura, isso nada é 100%, né? Então a gente Sim, precisa como de qualquer ver outro transplante, né, doutor? exatamente. O transplante de medula, ele ainda tem um tempo de internação um pouquinho mais prolongado, porque a gente reseta o sistema imune, né? Então, depois do transplante, depois da recuperação do sistema imune, a gente precisa vacinar tudo de novo. Então, a gente precisa ficar muito atento às infecções oportunistas, né? Uhum. Então, apesar do transplante ser um bom procedimento, também existem seus riscos. Tá. Vamos voltar agora a uma outra pergunta aqui. O paciente que ele está em tratamento, ele precisa ter algum cuidado especial? Todo paciente que está em tratamento, ele precisa ficar atento às infecções, né? Muitas vezes as quimioterapias, elas diminuem a nossa imunidade, principalmente naquelas de alta intensidade, como das leucemias agudas. Então, aquele paciente que tem um tratamento para leucemia aguda, que tem uma quimioterapia de alta intensidade, ele vai ter períodos de imunidade muito baixa. Nesse momento, a febre é muito importante. A febre num paciente que está com a imunidade baixa, ela indica que a gente precisa usar um antibiótico, porque o corpo já não está dando conta sozinho, né? Então, muitas vezes a gente precisa de internação para fazer antibiótico de largo espectro, para a gente ajudar o organismo daquele paciente para ele combater as infecções. E existe alguma forma de prevenção da leucemia? A leucemia, ela não tem um ponto de liga e desliga, né? A gente não consegue falar com ela o que causou a leucemia. Então, como a gente não tem uma prevenção, um culpado, né? Então a gente não consegue prevenir se a gente não sabe o que desencadeia. Então a gente tem alguns suspeitos, digamos assim. Por exemplo, o benzeno, por exemplo, o tabagismo, né? Que podem ser pontos de translocações que vão gerar a leucemia, mas a Sim. gente não consegue falar. Então, o que a gente pode melhorar de prevenção? Ter uma vida saudável, como todas as outras doenças. Né?
Tá. Uma pergunta que chegou para a gente, como nós estamos vivendo aí nesse período de Covid, né? E agora os casos começaram a aumentar de novo, que é uma preocupação maior para a gente. O paciente que ele tem leucemia, ele precisa de um cuidado maior, ou o paciente que tem leucemia, ele está com Covid, isso pode agravar o quadro dele, ou o tratamento é o mesmo que outra pessoa faz? Eu tenho aí pelo menos 3 tipos de população, né? Eu tenho os meus pacientes de leucemia mieloide crônica. Quando estão bem controlados, respostas moleculares, eles vão ter o risco de uma pessoa normal. Vai ser o hemograma normal, essa quimioterapia não vai causar grandes toxicidades. Então, esse paciente ele vai ter um risco habitual, risco de todo mundo. Eu tenho meu paciente de leucemia linfóide crônica. Os linfócitos são aqueles que produzem os nossos anticorpos. Então, se eu tenho um problema na célula que produz os anticorpos, eu vou ter uma diminuição da resposta imune, né? Então, por isso, o paciente de leucemia linfocítica crônica, ele precisa vacinar mais e vacinar mais vezes, porque aí a gente vai ter uma garantia de produzir os anticorpos adequadamente. Então, é uma das minhas puxadas de orelha no ambulatório dos pacientes de LLC. Por quê? Porque muitas vezes a gente indica a vacinação, que é de graça no CRI, aqui em Belo Horizonte, né? E às vezes eles ficam com preguiça de ir lá, que não trazem o cartão de vacinas para a gente conferir. Então, aquele paciente de LLC, ele precisa ficar de olho, principalmente nessas doenças virais, por ter uma diminuição dos anticorpos, né? E o paciente de leucemia aguda, ele vai ter uma diminuição da imunidade pelo tratamento. Então, é um paciente que vai ter mais infecções mesmo. Então, ele tem que ficar de olho nos gatilhos, né? Proteger, usar máscara, usar bastante álcool em gel, né? Para a gente prevenir as infecções. Quanto ao tratamento, o tratamento é uma doença viral, né? Então a gente não tem um antibiótico, um medicamento específico. Então a gente vai tratar do paciente da mesma forma, né? Então muitas vezes usando corticoide naqueles casos graves, observação, bastante líquido, a gente esperar o tempo da doença mesmo. Tá. Uma pergunta que chegou pra gente durante a semana, desde que a gente anunciou aí a live, é sobre... Falando aqui que... uma outra antes. Eu vou falar algumas que estão aqui comigo, mas é uma outra. Eu tenho alguém que mandou essa semana, ela não está aqui comigo, mas eu lembrei. Alguém da minha família já teve leucemia. Eu tenho uma chance maior em ter a leucemia ou isso não tem nada a ver? A leucemia, ela é resultante de uma mutação que aconteceu durante a vida do paciente. Então, muitas vezes a gente não sabe o gatilho, e a gente nunca vai saber esse gatilho. Mas é uma mutação que a gente chama de somática. Então, ela aconteceu no corpo, ela não aconteceu nos gametas. Então, ela não é passada de pai para filho. O que a gente pode ter, e principalmente nas leucemias das crianças, é uma predisposição maior para a gente ter essas mutações. Então, quando a gente tem uma leucemia familiar, aí a gente vai ter uma manifestação, às vezes, um pouco mais precoce, algumas mutações extras, né? Que ajudam a ter mais mutações. Então, são mutações drives. Então, que a gente vai ter mutação em cima de mutação. Então, essas pacientes podem ser familiares, mas é um caso mais raro. Então, não necessariamente tem a ver, Não necessariamente. Né? Tá. Outra pergunta que chegou aqui. Tem como o médico saber a chance de cura da leucemia promielocita aguda? A leucemia promielocítica aguda é um tipo especial de leucemia mieloide aguda. Então, a gente faz uma estratificação de risco durante o início do tratamento. Então, eu vou ter meu tratamento guiado pelo risco daquela doença, né? Então, a leucemia promielocítica aguda, a gente vai ter um tratamento para aquelas de alto risco, para aqueles de risco intermediário, para aquelas de baixo risco. Então, a gente vai classificar o protocolo de acordo com o meu diagnóstico. Ao diagnóstico, eu vou ter o que a gente chama de risco, né? Principalmente número de leucócitos e número de plaquetas ao diagnóstico. Uma outra pergunta que chegou aqui,
enquanto a gente estava conversando, mas eu prestei atenção. Uma pessoa perguntou se, por mais que ela tenha feito o transplante, existe o risco da reincidência da doença voltar? Por mais que ela tenha feito o transplante, em alguns casos a doença pode voltar. O que o transplante nos ajuda? A gente vai ter um sistema imune completamente novo dentro da pessoa. Então, aquele sistema imune reconhece a célula da leucemia como um parasita, uma doença. Então, o transplante, o sistema imune transplantado vai reconhecer a leucemia e vai começar a batalhar contra ela, tentar diminuir o controle, para diminuir o tamanho da doença, controlando a doença. Então, a gente vai ter um efeito que a gente chama de enxerto versus leucemia. Então, o próprio enxerto, o próprio transplante, vai lutar contra a minha leucemia para eu diminuir o tamanho da doença. Tá. Aqui, ó. Qual a porcentagem de cura da leucemia? De novo, a gente está falando aí da promielicítica, né? Aguda em um adulto de 40 anos saudável. Chegou aqui. Então, a leucemia promielocítica é um dos grandes avanços da medicina. Então, a gente tinha uma doença que a apresentação a gente tinha alta mortalidade, seja por sangramento, seja por tromboses, e que a partir do advento de um medicamento descoberto pelos chineses que chama ácido transretinóico, esse ácido transretinóico conseguiu mudar a realidade daquela leucemia. Então, é uma leucemia que tinha alta mortalidade, passou a ter um platô. Então, é muito difícil a gente ter uma mortalidade por leucemia promielocítica aguda, apesar dela ser uma aguda. Então, a gente vai ter protocolos de tratamento que atingem um platô. Então, a chance de mortalidade diminuiu muito através dos anos. Tem aqui mais uma. Dr. Robert, é comum alguma doença evoluir para a leucemia? Essa é uma pergunta muito comum para a gente. Muita gente acha que a anemia ferropriva, né, evolui para a leucemia. E, na verdade, não é assim. A anemia ferropriva, por falta de ferro, ela não vai evoluir para uma leucemia. Existem vários tipos de anemia. Por exemplo, a anemia refratária, que é uma anemia que, na verdade, o problema dela está dentro da fábrica do sangue, que é a medula óssea, né? Então, a gente está produzindo um sangue que não está sendo produzido corretamente, que a gente chama de displásico. Então, até essa anemia refratária mudou de nome nos atuais guidelines. A gente chama agora de síndrome mielodisplásica. A síndrome mielodisplásica vai ter um risco maior de evoluir para a leucemia. Então, a anemia que evolui para leucemia é a anemia refratária, que hoje se chama síndrome mielodisplásica. Apesar disso, existem síndromes mielodisplásicas de muito baixo risco, de baixo risco, risco intermediário, alto e muito alto risco para evoluir para a leucemia. Então, a gente tem aí realidades diferentes para cada doença também. Outra possibilidade de evolução para a leucemia são as doenças mieloproliferativas. Por exemplo, cada uma delas tem um risco específico para a evolução para a leucemia. Por exemplo, polissemia vera tem um risco muito pequenininho, trombocitemia essencial menor ainda, mielofibrose já tem um risco maior de leucemização. Então, é um transtorno hematológico que, com o passar do tempo ou com uma mutação adicional, pode ter o risco ou não de evoluir para a leucemia. Tá. Muitas perguntas, eu queria agradecer a todo mundo que está aí, mas antes da gente encerrar, doutor Robert, eu queria que você falasse um pouquinho da importância aí desse mês de conscientização da leucemia, né? Que a gente está. Então, eu queria que você falasse de uma forma geral para quem está aí nos assistindo e deixar um recadinho aí, porque são tantas coisas e o tempo é tão curto que não dá para responder tudo, mas eu acho que dentro do que foi levantado aqui, eu acho que a gente conseguiu atender bem. Tá tudo certo aí, pessoal? Dá um ok aí. Então, se tem pergunta, a hora é agora, viu? Que a gente já vai ter que encerrar, infelizmente. Mas eu queria agora passar a palavra, doutor Robert, para o seu recado aí, para esse mês de conscientização, para falar da importância dele. O Junho Laranja acabou sendo um mês de atenção para as doenças hematológicas como um todo, né? Principalmente a leucemia.
aos tipos de leucemia, mas também como o Junho Vermelho, né, de conscientização da doação de sangue, de Sim. conscientização da doação de medula óssea. E isso é um chamativo muito importante, porque a hematologia concentra doenças muito raras, doenças que muitas vezes têm um apelo de nome muito grande, mas que a gente não tem um suporte muito grande para a gente lidar com elas, principalmente no SUS. Então, hoje a gente está passando por uma fase de grandes... Travou, doutor Robert, me escuta? ABRAE, Associação Brasileira de Leucemias e Linfomas, que nos ajuda nessas conquistas dos nossos pacientes, que são vidas raras, né? Que são doentes que precisam de atenção, muitas vezes que têm um diagnóstico que demanda muito suporte emocional, né? Que precisa, muitas vezes, de algumas quimioterapias, que vão ser restritivas para a vida da pessoa, mas que a gente está visando lá na frente. Cura, visando qualidade de vida para aquelas pessoas. Queria também chamar a atenção para as doações, né? Hoje aqui no Mário Pena a gente trabalha com a Vita, que precisa muito de doação de sangue para a gente também, para a gente dar suporte para os pacientes que estão em tratamento quimioterápico, que estão com leucemias agudas em tratamento, que precisam de muitas transfusões, e para aqueles pacientes que estão fazendo o transplante, que precisa de um aporte de plaquetas, que precisa de um aporte de hemácias muito grande. Só chamando a atenção para as plaquetas, que para eu doar um paciente, para um paciente receber a plaqueta, eu preciso de pelo menos 5 doações. Então, eu preciso de muito doador para eu conseguir fazer a adequada transfusão. Joia, doutor Robert, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso Mário Pena Conecta, a nossa conversa, o nosso bate-papo. Tem aqui, ó, Regiane Costa que está falando que é paciente, sua paciente, faz parte da equipe dele como paciente, que ela quer parabenizar pelo excelente trabalho, Deus abençoe. Que bom, Regiane. Então, o doutor Robert está aqui justamente assim, eu só tenho que agradecer, eu tenho certeza que ele ajudou muitas pessoas. E vou dizer também, para quem não conseguiu acompanhar desde o início, pode ficar tranquilo. A nossa conversa ela vai ficar salva no Instagram do Instituto Mário Pena, lá nos nossos destaques. Então, se você chegou no meio do nosso bate-papo, ou até mesmo quer rever e ouvir de novo as respostas aí do Dr. Robert, é só entrar lá, daqui a pouquinho já está disponível. Dr. Robert, obrigada. Eu queria só que você agora se despedisse e para fazer as suas considerações finais aí. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por dar essa oportunidade da gente difundir o que são as doenças hematológicas e a conscientização da doação de sangue de medula. Se alguém quiser alguma pergunta extra, pode me procurar aqui no Mário Pena, que a gente faz uma conversa, mesmo que seja informal, para a gente tentar melhorar essas informações. Obrigada mais uma vez, doutor Robert. Só lembrando a você que está aí nos assistindo, faça a sua doação aí, doe, ajude os nossos pacientes. Para você ajudar é muito simples. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor pelo nosso 0800 039 1441. Eu vou repetir. 0800 039 1441. Você fala com um dos nossos atendentes, vai fazer a sua doação de forma segura. Mas se preferir também, pode entrar no nosso site, que é o mariopena, com 2ns.org.br. Lá no seu canto direito, lá no alto, tem um Doe Agora. Você pode escolher a melhor forma para doar e você vai estar ajudando os nossos pacientes que precisam muito do seu apoio. Obrigada mais uma vez, doutor Robert. Obrigada a todo mundo que esteve aí presente com a gente nessa live em mais uma edição. E em breve a gente se vê aqui com outro assunto. Ok? Obrigada, até mais, doutor Robert. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.